Olá, tudo bem? Eu sou a professora Clariana Zanuto, eu sou a professora Clariana Zanuto e hoje eu vou falar sobre bioquímica de proteínas. Mas antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal e não se esquecer de dar um joinha para me ajudar, pessoal, a divulgar o meu canal, tá bom? Vamos lá? Bom, a aula de hoje eu coloquei aqui para vocês o conteúdo programático. Então, nós vamos falar sobre aminoácidos, estrutura química, classificação, compostos anfóteros, ponto isoelétrico, aminoácidos essenciais e não essenciais. Também vamos falar sobre ligação peptídica, conceito e representação. Além disso, nós vamos falar sobre as proteínas, conceito, importância biológica, as funções, os níveis de estrutura, classificação, a desnaturação proteica, os agentes desnaturantes, as reações químicas, hidrólise e proteínas do leite e peptídeos bioativos. Pare tudo que você está fazendo, porque eu tenho muita coisa para entregar na aula de hoje. Desliga o celular, desliga o WhatsApp, pega papel e caneta, coloque o fone de ouvido para você aproveitar bastante essa aula. Então vamos lá. Bom, o termo proteínas, pessoal, veio primeiramente definido por Mulder, esse cientista, um químico orgânico holandês. E ele começou a falar sobre proteínas em 1839, que significava o primeiro, ou seja, ele veio do nome proteios. Bom, hoje a gente sabe que as proteínas são polímeros de alto peso molecular, cujas unidades básicas são os aminoácidos. E aqui a gente vai representar os aminoácidos pelas letras azinho ou azinho, tá ok? E ligados entre si por ligações peptídicas. Pessoal, polímeros são macromoléculas que são formadas pela repetição de moléculas menores, de unidades menores, no caso de monômeros. No caso de proteínas, esses polímeros, essas macromoléculas que são as proteínas, elas são formadas pela repetição de aminoácidos. Então, para a gente entender proteína, a gente precisa saber um pouco sobre aminoácidos. É por isso que a gente vai falar um pouco sobre aminoácidos agora, tá ok? Bom, a palavra aminoácido, ela tem essa dupla função orgânica. Na realidade, ela representa duas funções, né? Uma função mista, tanto a função orgânica amina como a função orgânica ácido carboxílico. Então, todo aminoácido, ele vai ter representado o grupo amino, que é representado pelo NH2 ou NH3+, ou o grupo carboxílico, que é o C-OOH ou COO menos, tá ok, pessoal? Bom, todo aminoácido, então, ele vai ter essa função mista e os aminoácidos, eles também vão se diferir um do outro através do grupamento R. Vamos lá. O que é um alfa-aminoácido? Um alfa-aminoácido são aqueles aminoácidos que estão presentes somente nas proteínas naturais, tá ok? Mas para ser um alfa-aminoácido, como é que ele tem que ser representado? Todo alfa-aminoácido, ele tem a estrutura que eu coloquei aqui à direita, ó, dei uma olhadinha. A gente tem um carbono ligado a um radical R, a um hidrogênio, a um grupo amino NH2 e a um C-OOH. Ou seja, todo aminoácido alfa, ele tem um grupo amina, que é o NH2, ligado ao carbono alfa. O carbono alfa é aquele carbono que está ligado à carboxila. Então, dá uma olhadinha nessa molécula do meio que eu coloquei aqui, ó. Tem a carboxila C-OOH. Aí, ligado a ela, tem o carbono alfa, depois tem o carbono beta, depois tem o carbono gama. Tá ok?
As proteínas naturais, todas elas têm a estrutura baseadas na composição de alfa-aminoácidos, ou seja, todos os aminoácidos que compõem essas proteínas sempre vai ter um C ligado a hidrogênio, ligado a ácido carboxílico, ligado a amina e ligado ao R. Esse R vai variar. E, de acordo com a variação, você vai ter um aminoácido diferente. Então, por exemplo, aí você vai ter diversos tipos de aminoácido. Aminoácido que o grupo R são álcoois. Então, por exemplo, aí você vai ter uma serina, uma tirosina. Dá uma olhadinha aqui na coluna aqui à esquerda, em que a gente tem a serina, o grupamento RC, H2OH e a tirosina, HCOH-CH2, ou seja, esses aminoácidos, o grupo R tem álcool, hidroxila, né, ligada a carbono, é álcool, tá ok? Então, se o grupo R for esse composto com álcool, a gente está falando de aminoácidos que possuem o grupamento R que apresentam hidroxila. Além disso, os aminoácidos eles podem ser representados pela sua abreviatura. Por exemplo, a serina pode ser representado por SER ou simplesmente S. A tirosina pode ser representado por THR ou simplesmente T. Tá ok? Bom, existem diversos tipos de aminoácidos e o que vai variar um do outro é exatamente esse grupo R. Na realidade, pessoal, existem cerca de 300 aminoácidos conhecidos, mas aqueles que constituem as proteínas, que estão presentes nas proteínas naturais, os alfa-aminoácidos, são apenas 20 aminoácidos. Então, esses aminoácidos, eles diferem no grupo R. Então, eu posso ter um grupo R que tenha álcool, como a gente acabou de ver. Eu posso ter um grupo R que tenha um anel aromático, por exemplo, a fenilalanina, a tirosina, o triptofano, como a gente tem representado aqui no meio. Eu posso ter um grupo R que tenha enxofre, por exemplo, a cisteína, a metionina. Eu posso ter um grupo R que seja alifático, que tenha a cadeia aberta, como, por exemplo, a alanina, a valina, a glicina e assim por diante, tá ok? Se você deseja saber mais sobre aminoácidos, assista a minha aula sobre bioquímica de aminoácidos, porque dá pra gente ter uma aula completa aqui somente sobre aminoácidos. Nós estamos falando sobre eles agora, porque a gente está falando sobre proteínas e não tem como falar de proteínas sem antes entender quem são essas moléculas, tá ok? Bom, os aminoácidos, eles podem ainda ser classificados de acordo com a necessidade na dieta, tá? Eles podem ser aminoácidos essenciais ou aminoácidos não essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que o organismo humano necessita, porém não consegue sintetizar ou não faz em velocidade e quantidade suficiente. Já os aminoácidos não essenciais são aqueles que de alguma maneira são sintetizados pelo organismo e, portanto, a gente não necessita ingerir. Pessoal, os aminoácidos ainda são classificados como cetogênicos ou glicogênicos. Cetogênicos, quando eles são degradados pelo nosso organismo e produzem o acetil-CoA. E esse acetil-CoA pode ser utilizado, por exemplo, na cadeia respiratória e produzir energia, ou ainda ele pode ser utilizado para produzir o que é gordura. E existem aqueles aminoácidos também que são glicogênicos, que produzem glicose, tá ok? Aqui nós vamos falar simplesmente de aminoácidos essenciais e não essenciais. Aminoácidos cetogênicos e glicogênicos seriam um assunto mais para bioquímica metabólica, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Aqui eu trouxe uma tabela para vocês saberem a classificação, a relação dos aminoácidos importantes para o metabolismo proteico humano.
Tá? Então, por exemplo, quem são os aminoácidos nutricionalmente essenciais e quem são aqueles aminoácidos nutricionalmente não essenciais? Então, a gente tem essenciais: arginina, fenilalanina, histidina, isoleucina, leucina, todos esses da coluna esquerda. E nutricionalmente não essenciais, alanina, asparagina, aspartato, também conhecido como ácido aspartico, a cisteína, o glutamato e todos esses aqui da coluna à direita. Então, a gente tem esses aminoácidos que são considerados essenciais e não essenciais. Existe também, aqui eu coloquei para vocês terem uma ideia, o teor de proteínas em alguns alimentos usuais e a sua classificação como fonte de aminoácidos essenciais para a nutrição humana. Então, para vocês terem uma ideia, pessoal, nem todo o alimento que é fonte de proteína apresenta total quantidade de aminoácidos essenciais. Então, quando isso acontece, a gente diz que a classificação proteica ela é incompleta. Então, por exemplo, a soja é fonte de proteína? É, mas essa proteína, ela tem todos os aminoácidos essenciais? Não, então é incompleta. O feijão também, o arroz, o milho, o trigo, amendoim, no geral, os vegetais. E, enquanto isso, as carnes, né, crustáceos e peixes, o leite de vaca, ovo de galinha, a carne de mamífero, a carne de galinha, ou seja, aqueles alimentos que são fontes de animais, eles já apresentam uma classificação completa de proteína, porque a proteína presente nesses animais, ela apresenta todos os aminoácidos essenciais. Então, é por isso que quem é vegetariano ou vegano, ele precisa fazer um balanceamento da sua alimentação para garantir que todos os alimentos que ele está ingerindo tenha todos os aminoácidos essenciais. Então, é importante fazer um acompanhamento com o nutricionista, ou às vezes precisa até fazer uma suplementação nutricional para poder ter a ingestão de todos esses aminoácidos essenciais, tá ok? Bom, então a gente estava falando que são proteínas, vimos que elas são formadas por aminoácidos, falamos sobre os aminoácidos, quem são essas moléculas, que eles podem ser essenciais e não essenciais. E agora nós vamos falar então sobre a formação das ligações peptídicas. As proteínas são formadas por ligações peptídicas de 2 ou mais aminoácidos. Então, como é que ocorre essa ligação peptídica? Então, a união dos aminoácidos ela pode ser feita pela condensação do grupo funcional amina de um aminoácido com a carboxila de outro aminoácido, eliminando-se uma molécula de água e formando-se uma ligação peptídica. Então, vamos ver como que isso acontece. Aqui eu coloquei a fórmula geral dos aminoácidos e você tem aqui, então, um carbono do meio ligado a um R, ligado a um hidrogênio, ligado à amina, que é o NH2, e ligado ao ácido carboxílico, que é o C-OOH. Então, vamos lá. Como que ocorre essa ligação peptídica? A ligação peptídica, ela acontece pela condensação, ou seja, a ligação, a união entre um grupo carboxila de um aminoácido com o amina de outro aminoácido, como forma que a gente tem representado nessa reação. Então, primeiramente, a gente tem um C-OOH e a gente tem um NH. Então, a gente coloca esses grupos em contato e olha só, C-OOH NH2, se eu juntar esse OH em vermelho com esse H do outro aminoácido, eu tenho H2O. Ou seja, toda ligação peptídica, ela libera uma molécula de água. E o que sobra? O C-OO e o NH, que se liga, é a própria ligação peptídica e que forma uma amida. A ligação peptídica é a formação de uma amida e liberação de uma molécula de água.
Tá bom, pessoal? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, a glicina com a alanina, então eu tenho aqui o grupo carboxila da glicila ligado ao grupo amina da alanina, libera água, forma a ligação peptídica. Eu tenho a glicilalanina, um dipeptídeo. Então, um dipeptídeo que foi formado, então, pela união de dois aminoácidos, formando, então, a ligação peptídica. Tá ok? Para a gente entender de outra forma e ficar melhor visualizado, eu tenho aqui a ligação peptídica ao lado esquerdo também representada, ó, por outro desenho, onde eu tenho aqui dois aminoácidos se ligando, liberando a molécula de água e aí formando a ligação peptídica, a ligação amida. Ou ao lado direito, né, nós temos também essa outra representação em que ocorre a saída da molécula de água, a lá o grupo amida. A amida é C-O-N-H, é a ligação peptídica. Então, toda vez que ocorre, então, a união, a condensação entre um grupo carboxila de um aminoácido com um grupo amina de outro aminoácido, com a saída de água e formação do grupamento amida, a gente tem a ligação peptídica, e são elas que vão formar as proteínas. Então, a gente tem que o dipeptídeo assim formado continua tendo caráter anfótero. O que é caráter anfótero? Caráter anfótero é quando uma substância ela apresenta o caráter ácido e básico ao mesmo tempo. No caso de dipeptídeo, dois aminoácidos foram formados por ligação peptídica e mantiveram o caráter anfótero, por quê? Porque eles continuam com o grupamento carboxílico, que é o C-OH, que apresenta caráter ácido, e continua com o grupamento NH2, que é a amina que tem caráter básico. Dessa forma, a gente diz que o dipeptídeo assim formado, ele vai ter o caráter anfótero, porque ele vai apresentar, né? Ele vai mostrar lá o grupo amina numa das terminações, desculpa pessoal, e uma carboxila na outra, apresentando as propriedades gerais dos aminoácidos, tá ok? Então, nessas terminações, podem da mesma forma, ser adicionados novos aminoácidos, formando dessa forma tripeptídeo, tetrapeptídeo e assim por diante. Ou seja, eu peguei dois aminoácidos, liguei por ligação peptídica, formei dipeptídeo. Se eu pegar mais um outro aminoácido e formar uma outra ligação peptídica, eu vou ter um tripeptídeo. Mais uma outra, tetrapeptídeo, e assim por diante. Se eu tiver mais de 10 aminoácidos da mesma molécula formando ligações peptídicas, eu posso dizer que são polipeptídeos, tá ok? Mais uma vez, então, para a gente representar e aprender definitivamente o que são ligações peptídicas, eu coloquei esse outro desenho, que é uma representação da glicina com a alanina. Então, grupo carboxílico, grupo carboxila da glicina, se condensando com o grupo amina da alanina, lá formou a ligação peptídica, formou um dipeptídeo. Esse dipeptídeo, ele pode continuar se condensando com outro aminoácido, que eu coloquei aqui embaixo, ó, glicilalanina se condensando, por exemplo, agora com uma cisteína, tá? Novamente forma outra ligação peptídica e aí a gente vai ter um tripeptídeo que é aqui embaixo, né? A glicilalanilcisteína, tripeptídeo. Tá ok, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro como é que é formada essa ligação peptídica entre os aminoácidos, tá? E se eu tiver várias ligações, nós teremos um polipeptídeo, que é representado por essa figura que eu coloquei aqui. Vamos lá. Gente, agora é interessante falar sobre isso. As proteínas são macromoléculas polipeptídicas, isto é, são moléculas muito grandes, a gente já falou.
Não existe um consenso entre os autores para definir o número mínimo de moléculas de aminoácido que deve formar a molécula proteica para merecer este nome. Aceita-se que as proteínas têm um peso molecular acima de 8.000 a 10.000 Daltons, que equivale de 50 a 100 aminoácidos, havendo, contudo, uma confusão entre os termos polipeptídeos e proteínas. Eu peguei essa informação desse livro Bioquímica Básica, que é o autor Ferreira, tá? Para a gente entender aqui, quando que eu falo, professora, que é uma proteína? Qual é o mínimo de ligação peptídica que eu posso afirmar que aquela minha molécula é ou não uma proteína? Pessoal, não existe um consenso entre os autores, tá? Na prática, no laboratório, se a gente estiver no laboratório e tem uma ligação peptídica, a gente já considera a substância como um caráter proteico, tá? Então, muitas vezes apresentou ligação peptídica, a gente já considera caráter proteico. Mas a gente, na teoria, né, aceita-se ali que tenha de 50 a 100 aminoácidos envolvidos formando essa ligação peptídica, tá ok? Para ser considerado o termo proteína. Bom, pessoal, as proteínas, elas possuem inúmeras funções biológicas. Elas são muito importantes. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui. Então, por exemplo, elas podem ser nucleoproteínas. Quem são elas? São aquelas proteínas que, associadas ao material genético, pode garantir a estabilidade, regular a expressão. Exemplos dessas proteínas, nós temos as histonas, as telomerases, a protamina. Existem aquelas proteínas que atuam e funcionam como enzimas. O que elas fazem? Elas catalisam as reações. Elas aumentam a velocidade das reações do metabolismo intermediário e determinam a velocidade, o sentido das reações, vias metabólicas. Por exemplo, a gente tem a pepsina presente no nosso trato gastrointestinal, responsável por degradar proteínas. A amilase, encontrada na nossa boca, responsável pela digestão de carboidratos. As proteínas ainda podem exercer a função de transportar substâncias, né? Então, por exemplo, oxigênio, ferro, cobre, lipídio. E tudo isso é feito graças à associação com proteínas do plasma. Um grande exemplo dessa função é a hemoglobina, que é a proteína presente no sangue que transporta oxigênio. Transporte, função de transporte. As proteínas ainda podem exercer a função de hormônios, especialmente hipofisários e pancreáticos, são proteínas com propriedades ativadoras ou inibidoras de funções. Por exemplo, a insulina. A insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas toda vez que o nosso organismo se encontra em situação de hiperglicemia, alta quantidade de glicose no sangue. E ela é também, estruturalmente, quimicamente falando, uma proteína, tá ok? As proteínas, elas atuam ainda como anticorpos importantes no mecanismo de defesa contra a infecção. São proteínas, por exemplo, gama-globulinas, que identificam substâncias. Então, a gente tem ainda a lactoferrina, a imunoglobulina. A imunoglobulina, a lactoferrina são proteínas presentes, por exemplo, no leite materno de mamíferos. São muito importantes porque na alimentação, na primeira alimentação do ser vivo, devido à presença dessas moléculas que o ser vivo adquire o anticorpo necessário para a sobrevivência.
Ainda, as proteínas podem exercer a função, propriedade mecânica e estrutural de muitos tecidos, por exemplo, na pele, tecido conjuntivo, nas cartilagens, nos tendões, se devem ao teor de proteínas como queratina, colágeno, elastina. Então, a gente sabe que nós produzimos colágeno e que após os 30 anos, conforme vão se passando os anos, o nosso organismo deixa de produzir o colágeno, que é essa proteína responsável pela elasticidade da pele. É por isso que a gente vai ficando com muita flacidez, a pele vai se tornando flácida. Então, são propriedades mecânicas e estruturais que essas proteínas possuem. Na queratina, no cabelo, a queratina responsável, né, pela estrutura e assim por diante. Além disso, elas podem exercer proteínas contráteis, podem ser proteínas contráteis, responsáveis por movimentos celulares e contrações musculares, por exemplo, a actina e a miosina presente no músculo. Então, aqui eu coloquei um desenho para vocês observarem as funções biológicas das proteínas, como crescimento, estrutura, regeneração, etc. Essas moléculas são muito importantes, pessoal. Elas exercem inúmeras funções para o nosso organismo. Então, a gente já viu aqui a pele contém proteínas, colágeno, elastina, o cabelo é formado por proteínas, queratina, a enzima amilase que está na nossa saliva, na nossa boca, é uma proteína responsável pela digestão de carboidratos. O hormônio insulina é uma proteína fabricada pelo pâncreas, responsável pela diminuição da alta concentração de glicose no nosso organismo. As fibras nervosas são envolvidas por proteínas. A hemoglobina do sangue é uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. As fibras musculares são formadas por proteínas. As unhas são formadas por proteínas, queratina também. Os tendões que unem os músculos, os ossos, contêm proteínas, actina, miosina, ou seja, elas exercem inúmeras funções fisiológicas no nosso organismo, tá ok, pessoal? Bom, vimos o que são proteínas, vimos o que são aminoácidos, vimos como é formada as ligações peptídicas, falamos sobre as funções das proteínas, agora nós vamos falar sobre os níveis de estrutura das proteínas. Pessoal, as proteínas apresentam 4 níveis de estrutura: a estrutura primária, secundária, terciária e a quaternária. A estrutura primária, ela é essa estrutura linear, a primeira estrutura desse desenho. Já a estrutura secundária, essa é a forma espiral ou helicoidal em alfa-hélice. A estrutura terciária, ela é semelhante a um novelo de lã. E a estrutura quaternária é como se tivesse 4 novelos de lã enrolados. Se a gente pudesse fazer uma analogia, a gente poderia pegar esses telefones de fio antigos e o cabo do telefone seria a estrutura primária. O fio enrolado em linha reta seria a estrutura secundária. E quando esse fio começava a se enrolar todo, quem é da época aí desse telefone sabe como que era, muitas vezes até caía no chão porque ele se enrolava todo, né? É a estrutura terciária. E se ela se enrolar toda de 4 formas, seria a estrutura quaternária, só para fazer uma analogia aí com este desenho do telefone antigo, telefone fixo. Bom, então vamos falar agora sobre cada um desses níveis. Estrutura primária. Cada proteína ela é diferente das outras por sua estrutura primária, isto é, pelo número e pela sequência do aminoácido que ela é formada. Dizemos que conhecemos a estrutura primária de uma proteína quando sabemos de que aminoácido ela é formada e a ordem em que eles se encontram. Pessoal,
Eu disse para vocês no início que existem 20 aminoácidos responsáveis pela constituição dessas proteínas. E esses aminoácidos, eles podem se ligar por ligação peptídica na ordem e sequência e no número de vezes que eles quiserem. E é isso que vai caracterizar e formar uma determinada proteína, tá certo? Então, por exemplo, se eu pegar a alanina se ligando à glicina, se ligando ao aspartato, a arginina, a leucina, a valina, a glicina. Ou seja, se eu pegar esses aminoácidos, eles se ligarem por ligação peptídica nesse número de vezes e sequência, quando eu tenho isso, eu tenho a própria estrutura primária de uma proteína. É importante destacar que cada sequência de aminoácido, que é a estrutura primária, vai definir uma única proteína e, inversamente, cada proteína é caracterizada por uma sequência bem definida de aminoácido. Cada proteína, pessoal, que existe, já é conhecida, a gente já sabe qual é a sequência de aminoácidos que ela apresenta, qual é o número de vezes que esse aminoácido apresenta e ela já está tabelada, já existe uma base de dados para isso. Então, por exemplo, existem bases de dados que você pode procurar e pesquisar na internet sobre determinadas proteínas que já são conhecidas. Então, você quer saber qual que é a sequência, o número de vezes que o aminoácido apresenta na hemoglobina, por exemplo, qual é o peso molecular dessa proteína, a gente tem essas bases de dados como referência. Hoje existem equipamentos como espectrometria de massas que já são utilizados para determinação dessa sequência de aminoácidos e do peso molecular dessas proteínas, tá ok? E então, essa sequência e número de vezes que apresenta uma proteína é a própria estrutura primária. A sequência de aminoácidos que define cada proteína é uma informação codificada geneticamente. Deste modo, cada organismo sintetiza suas próprias proteínas de conformidade com a informação genética que herdou. Olha que interessante, cada um de nós temos, uma informação genética, codificada, e temos a habilidade de sintetizar as nossas próprias proteínas conforme a informação genética que a gente herdou. Tá ok, pessoal? Existe uma enorme variedade de proteínas que a gente pode construir com os mesmos aminoácidos, bastando modificar sua ordem, né? Essa é a base da diversidade da matéria viva. Então, a estrutura primária aqui a gente representa por uma linha reta, e aqui, para a gente ter uma ideia, né? Existem 20 aminoácidos, a gente pode combiná-los de diferentes formas através das ligações peptídicas, e conforme eles vão se ligando, vão se unindo, vai se formando a proteína de interesse. Tá ok? Essa é a estrutura primária, então. E a estrutura secundária? Bom, a estrutura secundária, as moléculas de proteínas, elas são excessivamente longas e elas podem se enrolar sobre si mesmas em forma helicoidal, constituindo um espiral em alfa-hélice, que é essa forma representada aqui nessa figura. Mas o que faz com que a proteína adquira essa forma? Pessoal, são as pontes de hidrogênio. Então, vamos lá. Eu tenho ali uma proteína sendo formada por diversos aminoácidos através das ligações peptídicas. Lembra do grupo R dessas proteínas que a gente acabou de falar? Do grupo R dos aminoácidos que formam as proteínas? Bom, esse grupo R ele pode ser de diversas formas. Ele pode ter carbono, hidrogênio, enxofre, anel aromático. Imagina uma proteína com
150 aminoácidos ligados, né? Todos juntos ali se interagindo. Então, eles podem começar a se interagir por forças intermoleculares, como, por exemplo, a ponte de hidrogênio. Se isso acontecer, se começar a ter uma interação de ponte de hidrogênio, a proteína, a molécula, ela vai passar a ter uma estrutura secundária, ela vai começar a se enrolar sobre ela de forma helicoidal, de forma espiral. E o que, que é uma ponte de hidrogênio? Uma ponte de hidrogênio é toda vez que eu tenho um hidrogênio de uma molécula ligado ou a um oxigênio, ou a um nitrogênio, ou a um flúor de uma outra molécula. Se isso ocorrer, a gente tem uma ponte de hidrogênio, uma força, e essa força vai acabar criando, né, essa curvatura dessa proteína que ela vai acabar adquirindo esse formato de estrutura helicoidal. Então, esta estrutura helicoidal apresenta certa regularidade por causa das pontes de hidrogênio que podem ser formadas a distâncias regulares. São ligações fracas, mas seu grande número mantém a forma helicoidal da cadeia. Se eu pegar apenas uma ponte de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio, é uma ligação fraca, mas imagina uma proteína com 200 aminoácidos ligados por ligações peptídicas e formando ali inúmeras pontes de hidrogênio. Então, essa força da ponte de hidrogênio acaba fazendo com que essa proteína adquira, então, essa estrutura, essa conformação nesse nível estrutural de estrutura secundária, tá ok? Então, o que faz isso, pessoal, é a ponte de hidrogênio, tá? Então, aqui a gente tem essa estrutura secundária, ela pode ser de diversas formas, ela pode ser alfa-hélice, ela pode ser a folha beta, ela pode ser curvatura beta, todas responsáveis devido à ponte de hidrogênio. E a estrutura terciária é uma estrutura, né? Essa cadeia peptídica, ela vai poder apresentar dobras sobre si mesma, adquirindo uma conformação espacial própria. A forma espacial de cada proteína é a principal responsável por suas propriedades biológicas, enzimáticas ou estruturais, dizendo que esse é o estado nativo da proteína. Então, a estrutura terciária, pessoal, é aquela semelhante, se a gente fizer uma analogia, a um novelo de lã enrolado, né? Então, aqui a gente tem a estrutura terciária da lisozima. E aí a gente tem o quê? Que a estrutura terciária, ela é também ela adquire esse formato devido a ligações, mas não somente de hidrogênio como na secundária. Aqui, diversas ligações e interações. Por exemplo, atração eletrônica entre cadeia lateral de aminoácido, formação de ponte de hidrogênio e também de ponte de sulfeto entre eles. Então, vamos lá. A gente viu agora há pouco que existem aminoácidos que têm o grupamento R, que tem enxofre. Se eu tenho uma proteína com 120 aminoácidos e nesses 120 aminoácidos, 20 aminoácidos tem grupo R com enxofre, um enxofre de um aminoácido pode se interagir com outro enxofre de outro aminoácido através de uma ligação, de uma força que a gente chama de ponte de sulfeto, tá ok? Ainda, ligações hidrofóbicas entre cadeias laterais de aminoácidos que não se misturam com a água, tá? Então, essas três interações são interações que podem acontecer entre os aminoácidos que estão formando a proteína para que ela adquira a estrutura terciária. Então, todas essas forças, ponte de hidrogênio, ponte de sulfeto, interação hidrofóbica, tá? Todas essas forças vão contribuir para que a proteína se dobre sobre ela mesma de uma forma de estrutura terciária.
Então, aqui a gente tem um desenho que representa bem isso, né? Então, uma estrutura terciária, ela tem todas essas representações, ela tem todas essas forças atuando. Ela tem a alfa-hélice da secundária, a folha beta da secundária, ela pode ter uma ponte de sulfeto, ela pode ter ali um íon metálico no meio, ligando tudo isso, ela pode ter ali uma interação hidrofóbica, ou seja, um grupamento R de um aminoácido que tem um grupamento apolar como a leucina, e isso traz um caráter hidrofóbico. Ela pode ter uma atração eletrostática, por exemplo, cargas, né? Então, a gente tem a amina, o NH2+, ou NH3+, desculpa, o NH2, e o CO- interagindo, positivo e negativo interagindo, isso vai gerar uma atração eletrostática, tá ok? Então, a gente tem também ligações de hidrogênio entre grupos R, enfim. Todas essas possíveis interações que acontecem na proteína, na formação da estrutura terciária, tá ok? A estrutura terciária das proteínas, ela é muito sensível à variação de temperatura, que quebra por pontes de hidrogênio, a variação de pH, que modifica as cargas, a presença de íons no meio, a natureza do solvente, como polar, como a água ou não polar. A variação de qualquer dessas condições pode determinar a desnaturação reversível ou não da proteína. Então, agora a gente vai falar sobre desnaturação proteica, um fenômeno bastante conhecido, mas que é muito confundido entre os estudantes. Então, vamos lá. Desnaturação proteica. Quando ocorre a sua desorganização espacial, a proteína ela perde suas propriedades biológicas, a gente diz que aconteceu uma desnaturação. Bom, se eu tenho uma proteína na sua estrutura terciária ou secundária, quando ela sofre uma desnaturação, ela passa a ser uma proteína desnaturada. E o que é uma desnaturação? Uma desnaturação é quando a proteína ela vai se desorganizar espacialmente. É importante vocês entenderem que na desnaturação não ocorre quebra da ligação peptídica. Quem faz a quebra da ligação peptídica é uma hidrólise que pode ser enzimática por enzima, ácida por um ácido ou básica por uma base. Na desnaturação, a ligação peptídica ela não é quebrada, tá ok? A proteína ela simplesmente na presença de um agente desnaturante, que pode ser o calor, um ácido forte, uma base forte, um sal, um solvente orgânico, um metal pesado, a agitação térmica, ultravioleta, enfim, todos esses agentes desnaturantes, eles podem sim desnaturar uma proteína, mas desnaturar uma proteína significa desorganizá-la espacialmente. Ela era terciária, ela passa a ser primária. Ela era secundária, ela passa a ser primária. Eu não quebro a ligação peptídica. Os aminoácidos, eles continuam ali. O número e sequência continua ali. Eles serão desorganizados espacialmente, mas eles continuarão presentes, tá ok? Então, quem podem ser agentes desnaturantes? Aquecimento, agitação, radiação UV, visível, raio-x, etc. Agentes químicos desnaturantes, ácido, base forte, alguns solventes orgânicos, compostos neutros, metais pesados. E normalmente, a proteína que é desnaturada em solução, ela se torna insolúvel e tem uma dificuldade de cristalização, tá? Então, ali neste desenho, a gente pode observar a proteína na sua forma original, terciária, desnaturou por um agente desnaturante. Ela é desnaturada, na realidade, ela se desorganiza espacialmente. Ela estava terciária, então agora ela vai ficar primária. E aí, qual que é o grande problema disso? O
O problema disso é que ela pode perder a sua atividade e função biológica, tá? E esse processo, ele pode ser irreversível? Na grande maioria, sim, mas não, nem sempre. Existem proteínas que sofrem a desnaturação, mas depois que você retira o agente desnaturante, ela volta no seu estado original, ela volta na sua estrutura original, tá ok? Quando isso acontece, a gente diz que aconteceu uma renaturação proteica, tá? No caso dos alimentos, pode causar também a perda de algumas propriedades funcionais quando acontece a desnaturação proteica. O grande exemplo de desnaturação, o exemplo clássico, é quando a gente cozinha ou frita um ovo. Então, no ovo, a gente sabe que temos as albuminas na clara do ovo, e quando ela é submetida a um agente desnaturante como o calor, ela sofre uma desnaturação, então ela fica insolúvel, precipita, né? Forma a clara sólida, né? Então, dessa forma é irreversível, não tem mais o que fazer. Mas existem algumas proteínas, por exemplo, a tripsina, que é uma enzima, ela sofre desnaturação, mas ela pode sofrer a renaturação proteica. O processo de desnaturação dela pode ser reversível. A hemoglobina também. Tudo vai depender da proteína, do agente desnaturante, das suas condições que você está trabalhando no laboratório, por exemplo. Mas uma vez desnaturada, se você deseja renaturar, você retira o agente desnaturante e aguarda para saber se ela vai voltar ao seu estado original ou não, tá? No entanto, a desnaturação em alguns casos é desejável. Por exemplo, a gelificação de uma proteína pelo calor só acontece se houver prévia desnaturação térmica, né? Quando a gente vai fazer gelatina, a indústria de alimentos, ela precisa que aconteça a desnaturação proteica. Então, aí ela é necessária, ela é desejada. Por quê? O que a gente faz? A gente aquece, ferve a água, coloca em contato com a gelatina para solubilizar, desnatura. Depois que ela desnaturou, ela se aglomera e forma o gel. A fabricação de queijo também, a gente faz o que? A gente está desnaturando a caseína, uma proteína, para formar o queijo, tá ok? Então, pessoal, a gente tem que a desnaturação, ela muitas vezes pode ser desejável para a indústria, por exemplo, de alimentos. E a última estrutura, que é a estrutura quaternária, é o grau de organização mais alto, determinado pela combinação de duas ou mais cadeias polipeptídicas. Então, a gente tem aqui o grande exemplo é a hemoglobina, que se aglomera por mais de duas ligações, por mais de duas cadeias polipeptídicas, né? E ao redor do ferro, aí a gente tem aqui a fórmula estrutural do M, componente da hemoglobina, tá ok? Então, a hemoglobina, por exemplo, é um tetrâmero de 4, né? Formado por duas cadeias alfa e duas cadeias beta. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 é um grande exemplo da estrutura quaternária de proteínas. Tá ok, pessoal? Então, aqui a gente termina a parte de estrutura de proteínas. Vamos falar agora um pouquinho sobre as propriedades das proteínas. Então, vamos lá. As propriedades das proteínas são decorrentes das propriedades de seus aminoácidos constituintes, ou seja,
A propriedade de uma proteína vai depender de qual aminoácido está formando essa proteína. As proteínas sendo compostos polares, elas são geralmente solúveis em água e insolúveis em solventes orgânicos apolares. Sendo constituídas por moléculas grandes, as misturas aquosas de proteína tendem a formar sistemas coloidais relativamente instáveis, ao invés de soluções estáveis. Então, essas são algumas propriedades das proteínas. Uma propriedade muito importante é o ponto isoelétrico. Então, a proteína apresenta um ponto isoelétrico onde a sua solubilidade é mínima. Então, o ponto isoelétrico é o pH que a proteína apresenta solubilidade mínima. Além disso, o ponto isoelétrico é o valor de pH onde uma determinada molécula ela apresenta carga elétrica igual a zero. Então, vamos entender isso melhor. Então, a gente tem aqui um gráfico da glicina, por exemplo. Então, a gente fez uma titulação aqui. A gente tem no eixo X concentração de OH equivalente, no eixo Y pH. E nós vemos aqui que a gente tem o pK1, 2, 3, 4, o pK2, 960 e o PI, que é o ponto isoelétrico 597. Matematicamente, como que a gente determina esse ponto isoelétrico? Você pega pK1 mais pK2 e dividido por 2. Matematicamente é assim. E o que significa esse ponto isoelétrico? Significa que no pH de 5,97, a glicina, ela tem a solubilidade mínima, ou seja, ela precipita, ela é insolúvel. Tá ok, pessoal? E significa dizer também que no pH de 5,97, a glicina ela vai apresentar carga positiva e negativa ao mesmo tempo. Ela vai apresentar as duas cargas, ou seja, ela vai ter carga elétrica total igual a zero. Então, aqui nessa reação, a gente tem no meio NH3+ e o COO-, ou seja, as duas cargas, carga elétrica neutra igual a zero. Toda proteína no seu ponto isoelétrico tem carga elétrica neutra zero, ou seja, tem as duas cargas. Tem o grupo amina protonado e o grupo carboxílico aniônico, tá ok? Acima disso, a gente vai ter ao lado direito somente o grupo aniônico, somente o CO-. O NH2 não fica protonado. E abaixo dos pH do ponto isoelétrico, a proteína vai ter somente o grupo protonado NH3+, e não vai ter o grupo aniônico. Então, a gente pode representar isso aqui também, ó. Toda vez que a gente tem as duas cargas é zero, abaixo o pH sempre é +1 e acima à direita aqui é sempre -1. Quanto mais distante o pH da solução do ponto isoelétrico da molécula, maior será a carga dessa, tá ok? Quanto você vai distanciando a sua molécula do pH do ponto isoelétrico, vai adquirindo carga. Se for para a direita é negativa, se for para a esquerda positiva e no meio sempre zero. Esse é um efeito que a gente estuda muito em bioquímica chamado Zwitterium, tá? Ou zwitteriônico, efeito zwitteriônico, tá? Então, é sempre assim. O efeito zwitteriônico, o pH do ponto isoelétrico apresenta as duas cargas, positiva e negativa, ou seja, carga elétrica total zero. Aumenta o pH, somente a carga negativa. Diminui o pH, somente a carga positiva. É sempre assim, tá ok, pessoal? Mas para que serve o ponto isoelétrico em termos práticos? Por exemplo, na fabricação de queijo, quando a gente faz queijo, a gente usa a caseína, que é a proteína presente no queijo, para
precipitar essa caseína, o que que a gente faz? A gente adiciona o coalho. Mas a caseína, ela tem o ponto isoelétrico de 6,5. Significa, então, que em 6,5 de pH, a caseína precipita, fica insolúvel. Então, o que que a gente faz? A gente pega o leite, adiciona um ácido, o coalho, uma enzima, para que ela adquira esse pH e precipite, para que ela adquire o ponto isoelétrico. Quando ela precipita, ela desnatura, ela coagula, ela forma massa para formar o queijo. Então a indústria utiliza dessa informação, desse conceito de ponto isoelétrico para a produção, por exemplo, de queijo. Tá ok, pessoal? Outra propriedade das proteínas é que elas conseguem ser identificadas devido ao seu comportamento eletroforético definido. Então, quem trabalha com proteínas sabe que a eletroforese é uma técnica que é bastante utilizada para a identificação das proteínas, né? Porque as proteínas, elas possuem este comportamento eletroforético definido, elas conseguem migrar para o polo positivo ou negativo, conforme a predominância das suas cargas elétricas, que por sua vez vai depender do pH do meio, tá ok? Então, aqui um exemplo de uma eletroforese de proteína sérica, por exemplo, né? Sendo analisada. Então, devido ao fato delas terem esse comportamento eletroforético, a gente consegue identificar as proteínas por cargas, aplicando um campo elétrico e elas conseguem percorrer no gel através dessa técnica de eletroforese, tá ok, pessoal? Agora nós vamos falar sobre a classificação. As proteínas basicamente podem ser globulares ou fibrosas. Então vamos lá, classificação quanto à forma. As proteínas fibrosas, elas são compostas por cadeias filamentosas, alongadas, próprias para exercer esforço mecânico. Exemplo de proteínas fibrosas: queratina, colágeno, miosina. Então, queratina, pele e cabelo, miosina, tecido muscular, o colágeno, tecido conjuntivo. Essas proteínas, elas apresentam propriedades responsáveis pela força e flexibilidade das estruturas onde ocorrem. As proteínas globulares já são aquelas isoladas ou em conjunto, assumem uma forma aproximadamente esférica, favorecendo, por exemplo, a sua veiculação no sangue. Então, a gente tem, por exemplo, enzimas de forma geral, a hemoglobina, a albumina presente no leite. Então, a gente tem aí a mioglobina, hemoglobina, é uma metaloproteína que contém ferro, presente nos glóbulos vermelhos do sangue, né, que são os eritrócitos, e que permite o transporte de oxigênio pelo sistema circulatório. Olha só que interessante, é justamente pela essa forma dela globular que é possível essa sua circulação pelo sangue. As albuminas, né? Então a gente tem a soroalbumina, proteína do soro sanguíneo, ovoalbumina, albumina da clara do ovo, lactalbumina, albumina do leite. Então ela tem essas diversas formas e elas têm diversas funções também. Funções da albumina: manutenção da pressão osmótica, transportar o hormônio produzido pela tireoide, transportar ácido graxo livre, transportar o hormônio lipossolúvel, transportar bilirrubina não conjugada e controlar o pH. Tá ok, pessoal? Então, essas proteínas globulares. Quanto à composição, as proteínas podem ser simples, formadas única e exclusivamente por aminoácidos. Então, quando constituída unicamente por aminoácidos em forma de cadeia polipeptídica, da sua hidrólise restarão apenas aminoácidos isolados. Um exemplo, a albumina. Então, como assim, professora? Você falou que proteína é formada por aminoácidos, mas como única e exclusivamente? É que a gente vai ver daqui a pouco que existem algumas proteínas que, além dos aminoácidos,
existem outras moléculas ligadas, por exemplo, um lipídio, um átomo de fósforo e assim por diante, tá? Então, as proteínas simples são aquelas que só têm aminoácidos. Se só tem aminoácidos, quando elas são hidrolisadas, ou seja, quando elas são clivadas, quebradas na presença de água, elas liberam apenas aminoácidos, tá ok? E as proteínas complexas ou conjugadas são aquelas que, além dos aminoácidos, elas podem ter outras moléculas ligadas, ou grupos ligados, ou átomos ligados. Então, a gente tem aqui, quando, além da cadeia polipeptídica, que a gente chama de apoproteína, apresenta uma parte não proteica, que a gente chama de grupo prostético, por exemplo, hemoglobina, lipoproteína, glicoproteína, metaloproteína, nucleoproteína e etc. Tá ok? Então, lipoproteína vai ter lipídio na proteína, tá? E assim por diante. Glicoproteína vai ter glicose, metaloproteína vai ter metais, ferro, e assim por diante, tá ok, pessoal? Existem diversas reações químicas das proteínas e a gente pode determinar as proteínas no laboratório de diversas maneiras, tá? Existem equipamentos que são analíticos, como cromatografia líquida, a gente pode usar também espectrometria de massas, mas se a gente quer fazer uma reação qualitativa mais simples, simplesmente para saber se tem ou não proteína, ou ainda quantitativa, mais simples também, usando apenas um espectrofotômetro de absorbância, a gente pode fazer, por exemplo, uma reação muito utilizada, que é a reação de Biureto. Tá? Biureto é o nome dado à estrutura originada a partir da decomposição da ureia, quando essa é submetida a uma temperatura de aproximadamente 180 graus. Então, a gente tem aqui a ureia formando biureto e amônia. Soluções alcalinas que contenham biureto, elas desenvolvem uma coloração violeta, quando em presença de sulfato de cobre. Esse fenômeno deve-se à formação de um complexo entre o íon cobre e os átomos de nitrogênio presentes na molécula de biureto. O esquema abaixo representa um modelo da formação. Então, o que acontece? Quando o biureto se encontra na presença de cobre, ele forma um complexo que a gente tem representado aqui e apresenta uma coloração violeta. Então, o que a gente faz no laboratório? A gente pega a amostra que a gente deseja saber se tem ou não proteína, coloca o reagente de biureto e coloca na presença de cobre. Se fica violeta, significa então que tem a presença de proteína. Mas na realidade, ele mede não a proteína, mas se tem ou não a ligação peptídica, porque esse complexo é formado por meio da ligação peptídica com o cobre. E lembra que eu disse para vocês? Consideramos quando tem ligação peptídica o caráter proteico? Aqui está uma explicação para isso. Tá ok, pessoal? Então, é assim, é um jeito fácil, simples, eu posso fazer simplesmente qualitativo, eu ainda posso determinar a absorbância no espectrofotômetro, o VVIS, e aí eu quantifico quanto que tem de proteína na minha amostra. Então, existem inúmeras reações, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma aula somente de reações de proteína. Se vocês quiserem, comente aqui que eu posso estar preparando sim essa aula, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre as proteínas do leite. Bom, o leite, ou seja, a secreção das glândulas mamárias dos mamíferos, pode ser considerado como a emulsão de gordura em água, estabilizada por uma dispersão coloidal de proteína e uma solução de sais, vitaminas, peptídeos e outros constituintes menores, e tem um pH de 6,5, 7,5. Com uma viscosidade de 2 centípois, e viscosidade é a resistência do líquido em fluir. O leite ele tem uma viscosidade baixa, né, pessoal? Então, é por isso que ele tem essa viscosidade de 2 centípois. Bom, eu trouxe aqui uma tabela para a gente analisar a composição média de um leite de vaca, tá? O tanto de proteína. Então, a gente tem lá 3,5 ou
de proteína, sendo que desses 3,5, 85% é caseína. Tá? O restante são as soroproteínas, que são as proteínas que estão no soro do leite. Então, a gente tem lactoglobulina, lactoalbumina, soroalbumina bovina, lactoferrina, enfim. No leite, a gente tem água, 86%, proteína, gordura, lactose, minerais, fosfolipídios e cálcio. Olha só, cálcio 0,1, né? É interessante porque muita gente se alimenta do leite como fonte de cálcio, né? Mas ele tem sim cálcio, mas é tão pequena a quantidade, né? Que a gente, em relação aos outros nutrientes, né? Que a gente para pensar, será que realmente leite é fonte de cálcio, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, um brócolis, um espinafre, talvez tenha uma quantidade até maior de cálcio ali disponível, tá ok, pessoal? Bom, toda a composição de leite, ela vai variar de acordo com a raça, a idade, a alimentação do animal. Isso varia muito, mas no geral, pessoal, essa é a composição de proteínas que a gente encontra no leite, proveniente da caseína e também das soroproteínas, tá? Então, aqui, como a gente já falou, né, a caseína é a principal componente do coalho e para formar o queijo, na produção do queijo, né? Sua precipitação pode ser feita por adição do ácido até atingir o pH do seu ponto isoelétrico ou por adição da renina ao leite, que é a enzima responsável por essa coagulação, tá ok? A atuação da renina, ela começa por sua ação hidrolítica sobre a caseína, com liberação de um glicopeptídeo de peso molecular 6.000 e formação da paracaseína. As demais caseínas podem agora formar um precipitado gelatinoso, combinando-se com os íons cálcio do leite. Então, aqui, como eu tinha dito, né, como a gente faz o leite, a gente precisa da informação do ponto isoelétrico, da caseína, que é a proteína presente no leite. Então, a gente precipita essa proteína, ela coagula, ela fica insolúvel, a gente filtra isso, né? Retém essa massa que é o queijo, o restante é o soro. E esse soro, pessoal, esse soro é riquíssimo em proteína também. E interessante é que a maioria das indústrias produtoras de queijo, os fabricantes de queijo, descartam esse soro no meio ambiente muitas vezes, contaminando o meio ambiente, porque aí dentro a gente tem muita matéria orgânica e tá jogando fora a proteína, enquanto que no mundo milhões de pessoas não têm acesso à proteína na alimentação, passam fome, né? Então aí a gente tem esse soro aí sendo gerado com muitas proteínas que são as soroproteínas. Então a indústria tem desenvolvido diversos produtos a partir desse soro, por exemplo, o whey protein, ração animal, sorvete, enfim. Mas mesmo assim, ainda a quantidade grande de queijo que é produzida todos os dias demanda uma grande produção de soro que a indústria ainda não consegue aproveitar todo esse resíduo. Tá? E há de se pensar aí em trabalhos para que seja reaproveitado esse soro, já que a gente tem aí dentro inúmeras proteínas e a gente sabe e viu com essa aula a quantidade de função biológica, fisiológica que essas moléculas exercem no nosso organismo. Então, é um grande desperdício, né, pessoal? Bom, então aqui eu trouxe um tema um pouco atual para vocês entenderem que o conceito de peptídeos bioativos. O que são peptídeos bioativos? São aquelas moléculas que são derivadas da proteína, por exemplo, do leite. Quando a gente pega uma proteína e submete essa proteína a uma hidrólise ácida, básica ou enzimática, a gente tem então o que? A quebra da ligação peptídica. Então vamos supor, tem uma proteína com 150 ligações peptídicas.
Quando a gente faz uma hidrólise ácida básica ou enzimática, essas ligações peptídicas vão sendo quebradas e liberando peptídeos menores. Esses peptídeos menores podem ir serem quebrados novamente até gerar aminoácido, mas enquanto esse aminoácido não é formado, esses peptídeos que vão sendo formados são peptídeos bioativos, porque eles podem exercer atividades biológicas importantes para a saúde, como, por exemplo, antioxidante, antimicrobiana, antihipertensivo, opioide, como na tabela aqui a gente vê, essa opioide vem de ópio, que é semelhante à morfina, que é para aliviar a dor, tá? Então, por exemplo, se você pegar uma caseína, que é uma proteína presente no leite, e fazer uma hidrólise com um ácido, uma base ou uma enzima, você pode liberar peptídeos bioativos e esses peptídeos bioativos podem apresentar atividades biológicas que podem ser utilizadas pela indústria farmacêutica para produzir, por exemplo, medicamento, para a indústria alimentícia para produzir, por exemplo, antimicrobianos, antioxidantes e assim por diante, tá bom, pessoal? Então, esse é um tema atual que eu trouxe para vocês darem uma pesquisada, para vocês saberem. Então, a gente tem aqui uma outra tabela com algumas proteínas, agora soroproteínas, tá? E essas soroproteínas, elas podem ser hidrolisadas por enzimas e aí produzir peptídeos bioativos com funções diversas, até antitrombótica, antihipertensiva, tá ok? E assim por diante. Aqui no mercado, eu trouxe alguns exemplos de que já existem esses peptídeos, né? Então, eu tô falando do peptídeos bioativo do leite, mas a gente tem na indústria também os peptídeos bioativos do colágeno. Então, qualquer proteína que você hidrolisar e produzir peptídeo, esse peptídeo pode sim apresentar uma bioatividade. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né, de produtos, o próprio whey protein, né? Então, a gente peptídeos de colágeno, né? Então, a gente tem já no mercado vários produtos sendo comercializados e através da hidrólise de proteínas. Tá ok, pessoal? Aqui eu trouxe um artigo meu que acabou de sair, onde eu falo sobre a produção de peptídeos bioativos por meio da hidrólise das proteínas do soro do queijo, utilizando uma enzima alcalase, que é uma protease imobilizada. Aí, quem tiver interesse, dá uma pesquisada nesse artigo, que tá bem legal e acabou de sair agora em novembro de 2020. Tá ok, pessoal? Bom, aqui estão as referências que eu utilizei para preparar essa aula. Princípios de Bioquímica, do Leninger, Bioquímica Ilustrada, da Pamela Champ, Introdução à Química de Alimentos, Princípios, desculpa, de Química de Alimentos do Bobbio, Química de Alimentos de Fenema. Quem me segue no meu Instagram sabe que eu gosto muito de postar conteúdos relacionados aos alimentos, então esses são sempre meus livros que eu uso para preparar as minhas aulas. Então, estão aqui. Eu trouxe aqui uma atividade pós-aula para você entender que após você assistir a essa aula, você tem condições de responder todas essas perguntas. Então, conceituar e representar a fórmula geral de um alfa-aminoácido, propor critério para a classificação dos aminoácidos, conceituar composto anfótero, ponto isoelétrico, aminoácido essencial e não essencial, conceituar ligação peptídica e representá-la, conceituar proteína e comentar a sua importância biológica, suas funções, comentar os principais níveis de organização da molécula proteica, níveis de estrutura e as principais forças responsáveis pela sua manutenção, propor critérios para a classificação de proteínas, conceituar desnaturação e citar exemplos de agentes desnaturantes. Quanto à forma como podem ser classificadas as proteínas, explique e exemplifique. Quanto à composição, como podem ser classificadas as proteínas, explique e exemplifique. Sobre a hemoglobina, comente estrutura, função e importância. Então, após assistir essa aula, você tem condições de responder todas essas perguntas. Se mesmo assim você ainda tiver dúvidas, você pode me encontrar no meu Instagram,
no meu Facebook, no meu e-mail ou aqui no meu YouTube. E quem quiser receber este conteúdo dessa aula em PDF, está lá no meu Telegram. Então, vai lá no meu Telegram e comece a receber, então, meus conteúdos gratuitos. Tá ok, pessoal? Obrigada por assistir essa aula, obrigada por estar até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e não se esqueçam de dar um like. Obrigada, pessoal. Até a próxima.